Calorosas saudações, e o Gosha é tão bom a apresentar programas da manhã que se os programas da manhã tivessem likes, o Gosha era o que tinha mais. Como não estamos no programa da manhã, até porque já devem ser para aí 4 da tarde, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 170 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda bastante. E relembro que têm o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto quando fizerem compras no site. Ora, o que é que se passa? Ou o que é que se passou? Manuel Luís Gosha entrevistou o seu homónimo, em determinada parte, Luís Montenegro, sobre a questão da governabilidade do país, sobre o caso da Spinum Viva e outros aspectos, aqui num excerto até particularmente completo. Portanto, sem mais demoras, vamos ver. Enquanto o senhor esteve na oposição, também escrutinou, enquanto líder parlamentar, nomeadamente o anterior primeiro-ministro António Costa. Como entender, e pergunto-lhe como cidadão, porque isto causou muita estranheza, como entender aquilo que se passou? Uma vez que sabia que iria ser escrutinado, houve aqui imprudência da sua parte? É assim, nós temos de reconhecer que o escrutínio faz parte da vida política e democrática. Cada vez mais. É, aliás, saudável que seja assim. E ao longo de toda a minha vida, nomeadamente nesse contexto em que estávamos na oposição, eu cumpri esse papel também de escrutinar quem estava a governar e, portanto, mal era que eu não compreendesse que agora não fizessem o mesmo perante quem está a governar, que sou eu próprio e o meu partido. E sempre antecipei. Mas isso não teria. E sempre antecipei que isso também podia ter, que isso iria acontecer comigo e, portanto, tudo aquilo que fui fazendo, naturalmente, foi com essa consciência. Mas então porquê é que não preveniu esta situação? Mas, repare, eu devo confessar que admito, não tenho nenhum problema em fazê-lo, que uma ou outra coisa podia ter sido enquadrada de maneira diferente, mas é bom recordar, eu não sou acusado de ter cometido nenhuma ilegalidade. Eu não... Não, em causa aqui poderá estar... Eu não fiz nenhuma... Uma certa ética posta em causa. Sim, mas eu não cometi nenhuma... Não tive nenhuma conduta ilícita, quer dizer... Sim, o senhor não é suspeito de coisa alguma. Eu gosto aqui de um pormenor nesta conversa por uma simples razão. O Gosha faz estas perguntas de confronto a Luís Montenegro. Confronto de uma forma saudável, mas não deixa de ser um confronto. Sendo que o Gosha é publicamente, isto sabe-se, apoiante da Aliança Democrática de Luís Montenegro. Aliás, eu se não estou em erro, o Manuel Luís Gosha fez mesmo campanha pelo Luís Montenegro nas últimas eleições legislativas, no caso, na campanha para as últimas eleições legislativas em 2024. E eu gosto do Manuel Luís Gosha de uma forma geral por causa disto, porque ele fala, embora concordando ou discordando, ele fala com toda a gente, e com quem ele discorda, ele tem respeito para com essas pessoas, e para com quem ele concorda, que no caso será Luís Montenegro, isto é sabido, não é surpresa para ninguém, ele mesmo assim faz perguntas de confronto, não é? Quando coloca aqui em hipótese a questão dos conflitos de interesse. Uma coisa é verdade, o Luís Montenegro não está acusado de nada, mas outra coisa também é verdade. A polémica soube-se há muito pouco tempo e significa que a Justiça não teve propriamente ainda tempo para formalizar uma acusação ou constituir o Luís Montenegro como arguido relativamente a este caso. Portanto, ele não está efetivamente, do ponto de vista formal, acusado de nada. O que existem são suspeitas, não do ponto de vista formal, mas sim do ponto de vista mediático. Vamos ver o que é que isto acontece, ou o que é que vai acontecer neste caso em concreto. Se me perguntarem se eu acho que o Luís Montenegro vai ser acusado de alguma coisa, eu não sei, muito honestamente, mas como eu digo, há sempre a questão da presunção da inocência, independentemente de tudo o resto, não? De se gostar de Luís Montenegro, de não se gostar. Agora, o Luís Montenegro claramente poderia ter feito as coisas de forma diferente. Se ele tivesse vendido a empresa logo aos filhos, ou ao filho mais velho, não sei se o mais novo, o outro filho, já era maior ou não, esta situação não teria tido o ponto de início que teve na venda à mulher inicial, que aí a situação é dúbia. A parte mais problemática aqui, que pode ter alguns contornos legais, no meu entender, claro, parece-me ser apenas o recebimento da avença dos 4.500 euros mensais por parte do Primeiro-Ministro na empresa familiar que ele detinha. Portanto, aí é que me parece que a situação pode ser um pouco mais problemática de acontecer aquilo que o Manuel Luís Gosha aqui refere na questão dos conflitos de interesses. Vamos ver o que é que acontece. Mas isso só se saberá claramente na próxima legislatura. Isso é um manto de insinuação e de aproveitamento político, de difamação em muitos casos, mas que não tem depois correspondência com os factos. Eu não estou com isto, digamos, a queixar-me. É a realidade, porque objetivamente é o que acontece. Agora, se eventualmente eu tivesse tido
enfim, um comportamento diferente podia hoje eximir-me a estar na situação em que acabei por, ou a situação em que passei, talvez. Mas sabendo o que sabe hoje, faria as coisas de modo diferente? Assume que errou? É assim, eu fiz tudo de boa fé. Vamos lá, eu sou acusado de quê? Sou acusado de ter trabalhado. Sinceramente, eu não me envergonho disso. Eu fiz o meu trabalho, eu estava fora da política, era advogado. Sim, mas não é por aí. Tinha uma atividade. Não é por aí que tinha uma atividade extra. Que vêm os problemas. Tinha uma atividade extra advocacia, tinha um património que tinha recebido dos meus pais e, portanto, criei uma empresa para poder administrar esse património, poder eventualmente tirar partido do seu aproveitamento económico. É assim, volto a frisar, e o Manuel Luís Goxa aqui numa pequena interrupção que faz ao Primeiro-Ministro, coloca essa questão, não é daí que advêm os problemas. Eu digo-vos uma coisa, o que eu mais gosto, há coisas que o Luís Montenegro tem que eu gosto, há outras que eu não gosto, mas das coisas que eu mais gosto no Luís Montenegro é o facto de ele ter sido empreendedor toda a vida, ou praticamente toda a vida, e ter sido alguém, ou ser alguém que não depende da política para nada. Porque, e isso aí às vezes chateia-me, independentemente do que o Luís Montenegro fez ou não fez, porque aí caberá à justiça ditar. Mas chateia-me um pouco dizer, e tal, o Tacho, o Luís Montenegro, felizmente, na política está a perder dinheiro. A realidade é essa, porque ele poderia, do ponto de vista empresarial, estar a ganhar muito mais dinheiro para fora do que propriamente dentro da política. E eu acho que isso é um argumento que até descredibiliza a própria preocupação que se deve ter com o caso eventual ou alegado de conflito de interesses aqui. Obviamente que ele tenta desviar a conversa e dizer eu fui acusado, ou eu fui... Ele não diz difamado, fui criticado, acho que é o termo que ele utiliza, por ter trabalhado. Não é bem isso. O Luís Montenegro está a ser criticado por ter recebido uma avança mensal de uma empresa privada enquanto era Primeiro-Ministro na sua empresa familiar, o que viola a lei da exclusividade do Primeiro-Ministro em funções, em termos executivos. Isso é que o leva a ter críticas. Depois, aí, nesta parte discordo dele claramente, depois concordo com ele. Há aproveitamento político em outras instâncias quando se dirige a palavra ou a crítica ao Primeiro-Ministro. Por exemplo, quando se mencionou a notícia de que andava a passar noites num hotel a 300 euros. Ninguém tem nada a ver com isso. O homem tem dinheiro e tem qualidade de vida para tal e financeira, que o faça, acho muito bem. Ou, por exemplo, criticar-se a questão empresarial em si, ou de ganhar não sei quantos milhares de euros ao mês, acho muito bem que os ganhe, de forma lícita, obviamente. Portanto, eu acho que é preciso separar as coisas. Também acho que é preciso o Primeiro-Ministro perceber que as críticas não vêm, tirando a parte do aproveitamento político, e concordo com ele, mas as críticas vêm da parte duvidosa, maioritariamente, não da parte empresarial. Essa é que é a questão. E também fazer outras atividades que não se enquadravam na advocacia. Quando fui eleito presidente do PSD, decidi transmiti-lo para os meus filhos e foi isso que fiz. É bom recordar que na altura o meu filho mais novo tinha 17 anos, ainda era menor, o meu filho mais velho tinha 21 anos, ainda estava a acabar o seu curso de gestão. E, portanto, era normal que a minha mulher e a mãe dos meus filhos pudesse, de alguma maneira, monitorizar aquilo que era a transmissão que nós estávamos a fazer para os filhos. E é aí que está o tal ponto. Podia-me eu ter lembrado que, pelo facto de estar casado no regime de comunhão de adquiridos, de alguma maneira, um advogado não se lembra disso, estar-me a desvincular, não, porque é assim, eu estava-me a desvincular, como me desvinculei, completamente da atividade daquela empresa. E a empresa tinha uma atividade regular que não precisava de mim, como aliás já foi explicado pelos próprios colaboradores da empresa. Não precisava mesmo. Ela estava completamente lançada em uma velocidade de cruzeiro, vamos chamar-lhe assim. Se eventualmente eu tivesse antecipado isso, podíamos ter transmitido diretamente logo para os meus filhos e o assunto não existia. É verdade. Pois, a questão é essa. Mas ele reconhecer isto é bom, atenção. Ao menos isso. Porque já mudou um pouco o discurso. Eu lembro-me do Primeiro-Ministro dizer: eu não fiz nada de errado. Quando o governo caiu há 2 semanas, mais coisa menos coisa, eu não fiz nada de errado. E eu na altura disse, então, mas com todo o respeito, se o Primeiro-Ministro não fez nada de errado, porque é que agora passa a empresa exclusivamente para os seus filhos? Se não fez efetivamente nada de errado, mantinha a empresa como estava. Ele aqui acaba por reconhecer o erro. Que, volto a frisar, não sei se irá ter consequências legais, provavelmente não, mas, atenção, não sou juiz, mas vamos ver o que é que acontece, mas do ponto de vista ético é dúbio, não é? Mas nesse aspecto acho que vamos ver o que é que a coisa vai dar, porque pode acontecer
A melhor das hipóteses para Montenegro é isto ser um processo leviano, em que não se configure nenhuma ilegalidade e seja provado do ponto de vista legal e que seja apenas uma questão ética. É a melhor coisa que lhe pode acontecer. A pior coisa que lhe pode acontecer é uma acusação judicial, ora de corrupção passiva, mais complicado, mas mais provável que seja, por exemplo, de conflito de interesses, e aí será complicado porque, caso já esteja eleito Primeiro-Ministro, significa que, perante uma acusação judicial, eu acho que ele aí apresentará a sua demissão e vamos a eleições novamente. Portanto, este é o pior cenário que lhe pode acontecer, e o melhor cenário é apenas ser deliberado, que foi apenas uma questão pouco ética por parte do Primeiro-Ministro. Mas vamos ver, atenção, porque ainda há muita tinta para correr. Podíamos ter feito, se calhar hoje, olhando para tudo isto, teria sido a melhor opção. Então assumo que há aqui um erro. Mas repare... Ou pelo menos uma imprudência. Mas repare, há uma conduta que é de total boa-fé. Eu fiz aquilo que qualquer português faria no meu lugar. Evidentemente que, antecipando que podia, como estava a assumir o cargo de líder da oposição, vir a ser Primeiro-Ministro, isto podia vir a ser mal entendido. Eu confesso, eu nunca perspectivei que isto pudesse ser mal entendido. Honestamente, eu nunca perspectivei isso. Eu achei isto uma situação completamente normal. Porquê? E não acha que chegamos a este ponto também porque o senhor manteve-se em silêncio durante algum tempo, a partir do momento em que saem as primeiras notícias no Correio da Manhã? Mas deixe-me só dizer isto. Não havia nenhuma relação com a atividade política. Nem há. Não havia nenhuma perturbação, nem havia nenhuma influência na atividade privada da política, nem na atividade política da atividade privada. Portanto, não há nenhuma contaminação recíproca das duas atividades. Mas há uma cliente chamada Sol Verde. Há uma cliente chamada Sol Verde, mas que não tem nenhuma influência. Portanto, aquilo que se passa, o serviço que é prestado... E há concessão dos casinos, não é? Mas o serviço que é prestado... Uma decisão governamental. O serviço que é prestado... O que era, porque agora... Portanto, pode haver conflito de interesses. Agora já sou, mas o serviço que era prestado era numa área específica que não tinha nada a ver com a concessão. E a concessão, por sua vez, não tem nada a ver com esse serviço. Uma das razões pelas quais... As interrupções, entre aspas, ou as perguntas que o Manuel Luís Goxa coloca aqui no meio são importantes. Porque uma das questões pelas quais eu acho que isto gerou tanto mediatismo, se me perguntassem se eu achava que isto iria levar à queda de um governo, não achava. Acho que poucas pessoas achavam. Mas, muito honestamente, acho que uma das razões pelas quais isto tomou a proporção que tomou foi o facto do Luís Montenegro ter o estilo comunicacional que teve, asteroides, entre aspas. O Luís Montenegro desde o início, e eu até em determinado aspecto achava que era uma boa estratégia para determinadas ocasiões, para outras não tantas, como se viu aqui, tinha um estilo comunicacional mais estadista, no sentido em que não falava muito, não se expunha muito. Por exemplo, o António Costa falava muito mais à imprensa, muito mais à comunicação social, respondia muito mais, era mais interventivo, também já estava há mais anos no cargo. O Luís Montenegro adota uma postura diferente, quase contrária, por exemplo, a Marcelo Rebelo de Sousa, que aparece muito. O Luís Montenegro aparece muito pouco. Eu recordo-me que, desde o início da legislatura de Luís Montenegro, a única entrevista que ele deu, se não estou em erro, acho que só deu uma, foi a Maria João Avilés na SIC, no Jornal da Noite. Só deu uma. Em praticamente um ano, se eu não estou em erro. Terendo agora o Goxa, não é? E agora acho que já deu também à Sandra Felgueiras, mas ou seja, desde a tomada de posse até à queda do governo, eu creio que ele só deu uma entrevista. E isso pode resultar em determinados aspectos. Eu acho que isso deu frutos ao Luís Montenegro, no sentido em que, para combater mediaticamente o Chega e o PS, isso deu-lhe jeito, principalmente no caso do Chega, mas eu acho que em termos de escrutínio, esse tipo de comunicação não é o melhor. Se ele ganha vantagens num estilo de comunicação mais reservado, no combate político a determinadas forças políticas, como o PS ou o Chega, no caso, principalmente o Chega nesse caso, aqui não tanto. Porque estamos a falar de escrutínio ao trabalho do Primeiro-Ministro, e se o Primeiro-Ministro se esconde perante o escrutínio e se dá armas à oposição, ao PS e ao Chega, para o atacarem mais facilmente. E aí o estilo de comunicação mais reservado nas outras instâncias comunicacionais, nos outros, não é setores de atividade que eu quero dizer, mas nos outros momentos de atividade política, aí não saem não ficarão tão eficazes como poderiam ser. E eu acho que isso claramente foi um dos principais fatores, não para o início disto tudo, não é? Mas para o impulsionar mediático que isto acabou por tomar. De tal maneira é assim que eu até já dei nota pública de uma decisão que este governo tomou e que foi altamente penalizadora em vários milhões de euros dessa empresa. Portanto, não há mesmo. Mesmo assim, eu nunca intervim, nem vou intervir, em nenhuma decisão ou preparação de decisão que envolva qualquer uma das empresas com as quais trabalhei. Mas isso aconteceria sempre. Sim, mas um Primeiro-Ministro tem que validar todas as decisões dos seus ministérios. Tem que validar no sentido estratégico, mas não intervir. Repare, senão então nós tínhamos que ter Primeiros-Ministros que não tinham pura e simplesmente vida, nem sequer amigos podiam ter.
E termina aqui o certo. O professor Primeiro-Ministro é esperto quando diz aqui que já tomou medidas, ou o seu governo tomou medidas que prejudicaram os grupos económicos referentes, creio que ele está a falar da Solverde, pelo menos o que eu depreendi, porque ele também sabe que o facto de ele ter mediado as negociações da Solverde com o Estado em 2018, se não me falha a memória, verifiquem por favor, lhe poderá ser atirada à cara de um ponto de vista de acusação. Portanto, ele refugia-se já aqui, prevendo que isso também poderá ser um ataque à sua persona política. Mas enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários relativamente a isto, se acharam que o Montenegro esteve bem, o que é que acham das justificações do Primeiro-Ministro, digam-me a vossa opinião nos comentários, o que acharam da prestação do Manuel Luís Gosta, se gostaram do vídeo ou não, metam aí nos comentários a vossa opinião, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.